Meus amigos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas, e estamos aqui novamente realizando o nosso trabalho, dando continuidade à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesta quarta-feira de cinzas, vamos iniciar o nosso dia. Simone, querida, bom dia. Obrigado pela mensagem de hoje. Foi a mensagem que me acordou. Foi com ela que eu comecei o meu dia. Eu fico muito feliz em poder receber mensagens como essa e de um carinho seu de manhã cedo. Muito obrigado. Bom dia, seu Zé Reginaldo, dona Conceição. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 172 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Esse capítulo tem como título Oração e Cooperação. Bom dia, Carlos, bem-vindo. Capítulo 172 do livro Palavras de Vida Eterna, título Oração e Cooperação. A mensagem que inspira Emmanuel está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus, registrado em Mateus, capítulo 6, versículo 6. E agora a reflexão de Emmanuel. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos, ao mesmo tempo, que as tribulações ficaram maiores. Dizemo-nos fiéis a Deus e afirmamo-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as modificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Compreendemos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça no mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço. Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. E, em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que, se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que, se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Então, meus amigos, percebam uma coisa muito interessante. Oração e cooperação é o título desse capítulo. A mensagem de Jesus, registrada para inspirar Emmanuel, é aquela que ele diz, é famosa, que inclusive nós combatemos a necessidade de estarmos em templos religiosos para ter a conexão com o Pai, justamente em razão dessa mensagem de Jesus. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto. Ele não está mandando você ir para a igreja. Ele está mandando você, ele está te orientando, sugerindo que você vá para o seu próprio quarto e cerre a porta e orar ao Pai, que o Pai vai lhe ouvir na intimidade.
O que ele quer dizer com isso? Fecha-se em ti mesmo, entra em prece, em oração, conecte, faça a sua conexão com o alto através da sua meditação, através da sua conexão mental, e o Pai que habita dentro de nós, de cada um de nós, o Pai habita, ele vai nos ouvir. Não precisamos gritar, não precisamos expressar com palavras, verbalizar com palavras para fora aquilo que desejamos rogar do nosso Pai Celestial que está em nós. Mas então, isso é um ensinamento muito importante que nós devemos ter, porque, por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui conversando juntos, pensando em Jesus, falando dessas coisas, estamos em conexão com Ele, estamos em conexão com Deus também, que está aqui entre nós e dentro de nós. Jesus conosco, caminha junto a nós, lado a lado. Então, esse é o primeiro toque que a gente tem que dar a respeito dessa compreensão dessa passagem evangélica. Entretanto, o que me causou assim agora uma certa surpresa, porque vocês sabem que eu não leio antes esses capítulos, eu leio com vocês, justamente para pegar as surpresas e ser um trabalho autêntico. Ele pega e diz o seguinte: você cristão, você adepto, já é aquela pessoa que está ciente de que é dessa maneira. E outra coisa, o fato de você fazer a conexão com o Pai não te dá a garantia do atendimento das suas súplicas e também não dá a garantia desse atendimento, se tiver que ser oferecido, no momento que você deseja. E a compreensão disso é que é importante, porque o Pai não vai me dar aquilo que eu quero, sim aquilo que eu preciso. Esse é o segundo toque que a gente tem que dar dessa mensagem. E aí ele diz que muitos entram em desespero e ficam até de mal com o Pai, se revoltam contra a divindade, contra o sagrado, contra a força de Deus, justamente porque não tem ainda a compreensão de que não tem que ser na hora que a gente quer. Nós não somos crianças birrentas, mimadas, que a mamãe e o papai tem que dar tudo aquilo que a gente quer na hora que a gente deseja. Até porque algo que a gente possa estar solicitando agora, requerendo muito, pode ser algo que seja nocivo à nossa vida, nocivo à nossa existência. E as dificuldades que a vida nos oferece, aí é outro ponto que a gente tem que caminhar para poder falar sobre tudo isso. As dificuldades que a vida oferece, os conflitos, os confrontamentos, não são castigos, não são algo para nos deixar em desespero, e sim para nos fazer perceber que é na crise que a gente vai se transformar. É com fome que eu me alimento, é quando eu tenho sede que eu hidrato meu corpo. Então é no momento de crise, nos momentos de crise que a vida nos oferece, as separações, as dissensões, os conflitos, é que nós exercitamos a nossa paciência, buscamos valores, buscamos virtudes, buscamos força para superar, né? E a maneira como você vai agir é que vai dizer se você está realmente no caminho da paz, no caminho de Jesus, no caminho do amor ou no caminho da guerra. Porque se você procurar superar crises, conflitos com violência, com belicosidade, com beligerância, você estará equivocado. Deixa eu ler aqui o que o Carlos colocou. É tudo uma questão de frequência. Quando nos deixamos abalar por fatos e acontecimentos negativos, nos afastamos do hábito da oração e nos deixamos levar em ações ruins. Entramos em baixa frequência. Daí sintonizando com todo tipo de energia e espiritualidade negativas. É isso. Então, quando a gente está entrando num processo de crise, seja lá em qual segmento for da nossa vida, a melhor conduta que nós devemos ter é fazer a prece, a oração, entrar no nosso mundo interior, no nosso quarto, como Jesus nos diz, fazer a nossa conexão com o Pai e pedir a Ele forças, sabedoria, compreensão, despertamento de visão consciencial mais à distância, mais adiante, para que nós possamos entender o que está acontecendo e buscar nesses conflitos elementos que possam nos alimentar a alma para o bem, nos fortalecer na dor, nos fazer compreender a dor,
Como disse Chico Xavier, a dor é o aguilhão do progresso. Nós já fomos muito equivocados em passado remoto e passado recente. Então nós precisamos nos reajustar com a lei. E muitas vezes o reajuste com a lei é doloroso. É como um remédio amargo, que cura, mas é amargo. E a gente tem que tomar. Se não tomar o remédio amargo, não vai encontrar a cura. E o remédio amargo está nessas crises que nós vivenciamos. E como é que eu estou me conectando com isso? Como é que eu estou entendendo? Eu estou baixando minha vibração? Porque se eu baixar a vibração, baixar, como bem colocado aqui pelo Carlos, se eu me deixar baixar a frequência, eu faço conexão com irmãos equivocados. E aí eu vou ladeira abaixo. Porque aqueles conselhos que eu receberia de bons espíritos, eu não recebo mais, e passo a receber conselhos, sugestões de irmãos em sofrimento tanto quanto eu. É cego guiando cego. Então qual é o papel do bom espírita, da pessoa que está conectada com o seu processo, com o seu progresso? Respira fundo, faz uma prece, eleva o pensamento ao Pai, pede força para superar aquele momento. O momento da dor, o momento da crise, a falta de dinheiro, a separação de um ente querido, a desencarnação de alguém, a traição, o desajuste no trabalho, aquele conflito profissional, aquela injustiça sofrida. Respira fundo, olha para sua frente e vai seguindo adiante, entendendo, primeiramente, que você não tem que ter privilégio, não tem que ser perfeito, e que nem tudo, as coisas que acontecem na sua vida, não tem que ter um protagonismo fatalista, escatológico. Pô, aconteceu. Se aconteceu, então eu vou seguir, eu vou entender, eu vou extrair daquele momento de dor, daquele momento amargo, coisas boas, me fortalecer, entender aonde eu posso ter errado também, para ter contribuído com aquele resultado, e para não cometer esse erro novamente no futuro. Amadurecer com as experiências. As crises, meus amigos, os conflitos, são as provas que a gente tem que viver para progredir. Não vamos minimizar a dor, não vamos romantizar as crises, não vamos minimizar a dor do outro com esse otimismo tóxico que muita gente hoje em dia tem, os coaches, não é nada disso. A dor é legítima, chorar está tudo bem, entrar em processo de desgaste nesse momento também é legítimo, só que nós precisamos encontrar uma maneira racional de enfrentar e compreender as crises que nos acometem. Então, uma doença não é castigo, é consequência de atos do passado, ou necessidade, caso ela seja expiatória, de a gente amargar uma dor para a depuração do espírito. Então, a doença, entre aspas, pode ser uma bênção, pode ser vista como uma bênção. Porque eu tenho que ter uma visão da eternidade, não desse fragmento que é a existência atual. A nossa existência atual é um fragmento da nossa vida, porque a nossa vida é eterna agora. A partir do momento que nos tornamos seres imortais, caminhamos para a eternidade, vamos viver para o resto da eternidade. Então, eu estou encapando, eu estou animando uma personalidade nesta existência, mas eu tive várias outras no passado, e eu posso não ter cometido delitos nesta existência que sejam gravíssimos, mas no passado sim. Então, de repente, vem uma prova, vem um desgosto, vem um sabor de uma experiência carnal desagradável em razão de um passado mais remoto. E se eu tenho a compreensão da reencarnação, se eu tenho a compreensão da divindade em minha vida, se eu tenho a compreensão de todos os atributos da divindade que estão registrados no capítulo, na questão número 13 do Livro dos Espíritos, e acredito nesse Deus perfeito, é óbvio que eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou passando está ali por permissão dele, não por colocação do Pai. Ele não castiga ninguém, mas ele permite que eu passe por aquele momento de dor para o meu progresso. E dessa forma eu torno útil, eu tenho utilidade dos momentos difíceis que a minha vida oferece, meu relacionamento com meus pais, com meus filhos,
Será que eu também não estou errado porque eu tenho um filho rebelde? Mas como é que eu estou lidando com esse filho rebelde? Será que eu também não tenho que pensar nas minhas atitudes? Se eu sou um pai realmente que está acolhendo, e se eu estou sendo enérgico e na medida certa nos momentos que eu tenho que ser? E o filho, eu enquanto filho, será que eu estou sendo impaciente com meu pai, com a minha mãe? Será que eu estou sendo justo nos meus julgamentos, nas minhas expectativas com eles? Eles não são super-heróis. Meu esposo, minha esposa, meu marido, será que eu não posso entender que ele também tem fraquezas, tem momentos difíceis? Por que eu quero sempre ser só amparado? Eu gosto de amparar as pessoas. Como é que eu estou fazendo? Aí vem as dores e como é que eu lido com elas? Por mais que a situação pareça sem saída, a fé tem que ser mantida e encarar a experiência negativa como aprendizagem. Pronto, resumiu. Encarar a experiência negativa como aprendizagem, como prova. Aí, novamente, para a gente agora encerrar nossa conversa fraterna, nas palavras de Joana de Ângeles, as crises são necessárias. É nas crises que a gente cresce. É nos momentos de crise que a gente fortalece o espírito para novas refregas do futuro. Porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações, num patamar evolutivo que ainda é de muito mais débito do que crédito com a vida. E sabendo que sou devedor, preciso pagar. Eu vou botar a cabecinha no travesseiro, tranquilo e sereno, depois que eu quitar meus débitos. Depois que eu vivenciar as experiências que vão me trazer, inclusive, fortalecimento, amplitude de consciência, para que eu possa galgar momentos mais felizes no futuro. Mundo de provas e expiações para mundo regenerado. Como é que eu quero estar no mundo regenerado se eu não me regenerar? Eu preciso me regenerar. Você já se regenerou? Eu já me regenerei? Acredito que não. Mas estamos no caminho. Hoje é quarta-feira de cinzas. Em outras épocas estaríamos deitados, escornados na cama de ressaca, ou ainda acordados, terminando o nosso carnaval. E hoje estamos aqui às 8 horas da manhã, lúcidos, sóbrios, fazendo uma reflexão. E agora, inclusive, vou fazer o encerramento. Antes de fazer o encerramento com o livro Minuto de Sabedoria, vou convocar vocês, meus amigos, a fazermos uma breve prece pela paz e pela serenidade do mundo nesse momento final de carnaval. Topam? Vamos fazer essa reflexão, essa breve oração agora? Então vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, na utilidade das nossas existências, como o Senhor nos propõe ter a consciência disso, estamos aqui nesse momento reunidos em Teu nome, nos jardins do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, sob a égide da espiritualidade superior e do nosso querido patrono Francisco de Assis. E aproveitando que estamos todos reunidos aqui agora, em Seu nome, Jesus, portanto, o Senhor está entre nós, vamos rogar pela paz em nosso planeta, unindo os nossos pensamentos numa única vontade, num único desejo, desejo de paz, desejo de conforto para aqueles que estão em sofrimento neste momento, desejo de consciência e amparo daqueles que cometeram excessos durante o período do carnaval, pedir o fortalecimento dos espíritos, das equipes espirituais que estão incansáveis, trabalhando incansavelmente, desde o início dessa festa, procurando minimizar as consequências dos excessos cometidos pelos nossos irmãos em desvario. Que os nossos desejos de hoje sejam atendidos por Ti, Senhor Jesus, e que a paz, o conforto, a serenidade, sobretudo a razão, recaia sobre a mente dos homens e o Teu amor inunde o coração de toda a humanidade terrestre. É isso, meus amigos, é aproveitar a oportunidade para fazer o bem. E agora, para encerrar, capítulo 117 do livro Minuto de Sabedoria. Eu ia ler o 116, mas olhei para o 117, eu acho que ele está mais adequado. Olha só.
Olha a contribuição de Carlos Torres Pastorino para a nossa conversa. Bom dia, Maria da Graça. Carlos, obrigado pela contribuição valiosa. E todos vocês que estão aqui, obviamente, que também com o mesmo valor estão contribuindo com esse trabalho energeticamente. Se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados? Porque com aquela dor e aquele sofrimento, eles estão quitando seus débitos do passado e estão alcançando fortaleza para enfrentar as refregas do futuro, e ele não será pego novamente de surpresa tão fragilizado, já estará mais fortalecido, em razão das dores do passado. O sofrimento parece a todos um mal, a dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Para que a sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação. Meus amigos, o que dizer de um momento como o de hoje? Só agradecer ao Pai, agradecer à espiritualidade que nos reúne e agradecer a todos nós que decidimos estar aqui com esse pensamento unido, realizando esse momento de reflexão e de tanta luz. Eu desejo a vocês uma quarta-feira de cinzas de muita tranquilidade. Os que vão trabalhar depois do meio-dia, bom trabalho. Os que permanecerão em descanso, em lazer, descansem. Renovem as energias e as baterias para a semana e para o ano que se inicia, não é verdade? E um ótimo dia, uma ótima semana a todos. E quero lembrar que amanhã nós teremos nossa reunião pública presencial aqui na casa. Quem tiver possibilidade, oportunidade, quiser comparecer, conhecer a nossa casa, participar desse momento tão importante, tão salutar, que é o da reunião pública, venham. Nós teremos um palestrante, ao final teremos o passe, tratamento espiritual na veia. Venham, participem conosco presencialmente se puderem. Fiquem todos com Deus, um ótimo dia, paz e bem.